Tá, então foi bastante fácil. Mas vamos ver mais informações do Tribunal Eleitoral. Nós vamos direto a Brasília mais uma vez conversar com a Luciana Berdolim. Luciana, mais uma vez mais tarde, novos dados daí? O Ministério da Justiça divulgou dados, Denise, atualização de ocorrências de todo o país. Foram 37 eleitores presos até agora, 3 ocorrências de crimes comuns, como ameaça ou furto, por exemplo, e 153 ocorrências de crimes eleitorais. 27 bocas de urna. É ilegal boca de urna no país, é bom a gente lembrar isso. 5 compra de voto, denúncia de compra de voto, e 4 ocorrências de concentração de pessoas. Inclusive o Ministério da Saúde apontou essa semana que as eleições acabaram aí favorecendo o aumento do número de casos do coronavírus no país. Foram apreendidos R$ 12.360 em dinheiro, 5 veículos e 580 ocorrências de apreensão de material. Vocês estavam falando do e-título há pouco, é bom a gente lembrar que no primeiro turno, o ministro Roberto Barroso, aqui do Tribunal Superior Eleitoral, ele até comentou que o problema é que muita gente tinha deixado, inclusive, para baixar o aplicativo no dia da eleição. Aí realmente ficou congestionado. Dessa vez, a informação aqui do TSE é de que o aplicativo só podia ser baixado até a noite de ontem. E tem uma... Desculpe, Denise, fica à vontade. Não, pode prosseguir. Não, é só essa questão, né, de que da última entrada da Luciana até agora já dobrou esse número de pessoas conduzidas. Eram 18 da última entrada, me lembro bem atrás ali da Luciana, já mais que dobrou, são 37. E, infelizmente, aquela coluna que queríamos zerar já foi rompida a barreira das ameaças, já chegamos a 4 casos, Denise. Acaba tendo discussões, muita coisa assim, né, Luciana? Irregularidades cometidas até de restrições da campanha, tem muita coisa desse tipo, né? Ainda assim, tem muito, e tem muita gente que ainda insiste, né? Todo mundo sabe as regras, principalmente o pessoal das campanhas, candidatos, sabe de todas as regras, mas acaba aproveitando aí no afã de ganhar um pouco mais de apoio, de votos, acabam cometendo irregularidades. E a justiça está de olho, os policiais estão acompanhando e as denúncias chegam a todo momento. Por isso que a gente vê essa variação de números. Dessa vez, eu já tinha falado anteriormente, o ministro Roberto Barroso, aqui do TSE, não vai visitar o Centro Integrado de Comando e Controle. O que acontece? As informações de todo o país chegam aqui em Brasília e são totalizadas, a partir daí são publicadas, né? Divulgadas. É o mesmo monitoramento que está sendo feito no país desde a época da Copa do Mundo. Esse programa de monitoramento, principalmente das capitais e algumas cidades do interior, esse programa foi implementado para a Copa do Mundo e continua sendo utilizado com bastante sucesso, segundo o Ministério da Justiça, em eventos importantes como no processo eleitoral. E, Luciano, o tribunal só vai se manifestar, o ministro Barroso, depois do término da votação? Depois da totalização. No primeiro turno, a gente teve uma coletiva no meio da tarde, essa coletiva não vai acontecer, não marcaram nem a hora, Denise, dessa coletiva de logo mais, exatamente por conta dos problemas que a gente teve no primeiro turno das eleições, que a totalização atrasou muito. O tribunal está confiante, avalia que os resultados vão sair mais cedo, então por volta de 8 horas da noite, eles já esperam que todos já conheçam os candidatos eleitos, mas para não ter aquela confusão que teve no primeiro turno, eles estão sendo muito cautelosos com relação a esse horário. Então, a informação é de que assim que a gente tiver a totalização, assim que todo o processo for concluído, o ministro Roberto Barroso aí vai fazer um balanço aí desse processo eleitoral e vai avaliar o que ficou de aprendizado desses 2 turnos das eleições de 2020. Eles tiveram 2 semanas a mais para poder testar aquele supercomputador que deveria ter agilizado a apuração, a transferência dos dados das urnas eletrônicas para o TSE poder contabilizar tudo em Brasília, né, que ele resolveu centralizar as informações e gerou toda aquela especulação de que poderia ter distorções, a ação de hackers, e não tem, as urnas não são ligadas a um sistema, não é? Elas têm o registro próprio, que inclusive pode ser conferido por todos os candidatos, se eles quiserem checar os números de cada urna eletrônica, né? É isso mesmo. E o tribunal explica que essa totalização aqui em Brasília foi feita exatamente
por conta que a Polícia Federal, ela orientou, ela fez uma recomendação à Justiça Eleitoral para que os dados fossem totalizados aqui, porque assim, você tem uma centralização das informações e é mais difícil você ter algum tipo de problema quando é centralizado do que quando a totalização é feita nos 27 estados brasileiros. Então, é para aumentar, na verdade, a segurança das eleições brasileiras, da totalização dos votos. A justificativa é que esse supercomputador, ele foi adquirido esse ano, não teve tempo para fazer todos os testes necessários, por isso tantos problemas no primeiro turno das eleições, porque a inteligência artificial, você precisou explicar para ela como é que funcionava o processo eleitoral. Então, segundo aqui os técnicos do TSE, esse processo de aprendizagem já foi feito, e na última semana foram feitos testes, eles acreditam que a velocidade que a gente estava acostumado a ter nas outras eleições, a gente vai ser retomado agora no segundo turno. Então, eles estão muito confiantes. Os últimos testes que foram feitos na semana passada, apontaram aí que o supercomputador estaria funcionando normalmente, 100%. Então, a expectativa é de que a gente não tenha atraso na totalização, não. É bom a gente lembrar também que são menos cidades, são menos eleitores, então o segundo turno, realmente, o resultado costuma ser bem mais rápido. Agora, Luciana, é impressionante a ação de hackers em cima da justiça e de órgãos públicos que nós estamos vendo aí no âmbito federal. Nós tivemos o Tribunal Regional de Primeira Região, TRF1, invadido na sexta-feira, inclusive foi interrompido o acesso depois da população aos processos, exatamente por causa dessa situação. O hacker depois até comemorou, postando imagens a respeito disso, que ele obteve o arquivo e mais de 40 bases de dados do tribunal. A gente já tem problemas com o Ministério da Saúde, nós tivemos essa tentativa junto ao Tribunal Superior Eleitoral, são mais de 20 casos. O Superior Tribunal de Justiça também teve um problema seríssimo com relação ao ataque de hackers. O Ministério da Saúde, agora que está conseguindo retomar toda aquela totalização dos casos, houve muito problemas. O Ministério da Saúde foi um dos órgãos que mais tempo demorou a normalizar as suas ações. Então, há um ataque concentrado. A Justiça Eleitoral avalia que com a prisão desse rapaz, desse português na sexta-feira, ontem, a avaliação é de que a situação fica mais sob controle. Mas o discurso é o seguinte: houve sim o vazamento de algumas informações? Houve, mas vazamento, pelo menos aqui no TSE, vazamentos de informações administrativas, de ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive de funcionários, mas não teria havido vazamento de dados eleitorais. Então, o tribunal está muito tranquilo com relação à segurança das eleições, exatamente por isso, e avalia também que o sistema é muito seguro, porque apesar desse ataque maciço, né, no primeiro turno das eleições, houve tentativas de acessos simultâneos, eu não lembro exatamente o número, mas foi um número bem significativo para tentar derrubar a página do Tribunal Superior Eleitoral, e também a Justiça conseguiu sair vitoriosa desse ataque. Então, a avaliação que se faz é que há, sim, tentativa, mas não houve qualquer informação de que tenha havido vazamento de dados eleitorais. Administrativo, sim, é preciso melhorar a segurança, mas eles fazem questão de ressaltar que o processo eleitoral é seguro, principalmente a totalização. Você tinha lembrado aí, as urnas não são interligadas ao sistema, mesmo que o sistema seja comprometido, é possível garantir a segurança das urnas, a confiabilidade ali daquele resultado, porque se você pegar as urnas e somar, inclusive manualmente, o resultado de todas as urnas, é possível chegar à totalização dos dados, que hoje a gente faz totalmente de forma informatizada nesse supercomputador que foi adquirido aqui pelo TSE. Vale lembrar, né, Luciana, que cada urna tem o seu próprio sistema, né, de gravação, que é retirado de cada urna e aí levado. E houve esse ano uma mudança, não é, no sistema. Os tribunais regionais, eles totalizavam e enviavam para o TSE, e esse ano foi diferente, né? Os dados vinham para a totalização geral aí em Brasília, não é isso? E a justificativa é de segurança, é porque Sim. É mais difícil você
ter qualquer tipo de vazamento, ter qualquer risco a esse sistema de totalização se for centralizado do que se for em cada tribunal, porque pode ter tribunal que tem a segurança mais frágil, aqueles tribunais menores, aqueles estados onde não tem um volume grande de recursos para os tribunais regionais eleitorais. Então, foi uma recomendação, inclusive da Polícia Federal, de que seria mais seguro essa totalização ser feita aqui por Brasília. É uma novidade, foi uma novidade, atrasou sim. O presidente aqui do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, pediu várias vezes desculpa à população por conta do atraso, mas várias vezes ele afirmou também que não houve qualquer tipo de erro, houve apenas um atraso na totalização. O brasileiro estava acostumado a ficar sabendo dos resultados muito rapidamente, houve sim um constrangimento, houve apenas atraso, não erro no primeiro turno das eleições. Agora, Luciano, o presidente Jair Bolsonaro, ao votar no Rio de Janeiro hoje, ele aproveitou mais uma vez para criticar esse sistema e cobrar imediatamente a adoção do voto impresso. Não que seria o voto impresso, mas o comprovante do voto, né, em cada urna. Ele criticou duramente as urnas eletrônicas, defendeu, como eu disse, o voto impresso e, sem citar nomes, ele ironizou a ideia que já foi colocada pelo ministro Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, de liberar o voto por celulares, por smartphones no futuro. Ele disse o seguinte: tem gente que nunca entrou na casa dos mais humildes, não é? Então, querendo dizer da dificuldade de acesso à internet, de se ter um bom aparelho que permita esse tipo de votação, que não é para agora. Mas vamos ver depois se o ministro Barroso vai se referir a isso, porque ele defendeu ao longo aí dos últimos 15 dias as urnas eletrônicas e o sistema adotado aqui no Brasil, né? O presidente, ele tem dito, Denise, que se ele não tivesse tido tanto voto quanto teve em 2018, ele não teria sido eleito, porque assim, houve fraude. Ele não apresenta provas, mas ele vem com esse discurso já há bastante tempo e sempre ele dá um jeito de voltar a esse tema, defende o voto impresso, não o voto impresso que a pessoa levasse o voto para casa, mas aquele voto impresso que aparece perto da urna e cai numa urna também para o comprovante em papel. O ministro Roberto Barroso, quando ele é questionado sobre isso, ele diz que a gente vai criar um problema, porque hoje já tem como auferir, né, conferir o resultado de cada urna eletrônica. O que ia acontecer? Você ia ter que começar a contar voto impresso, o que atrasaria muito o resultado, o que atrasaria, inclusive, perderia muita agilidade da justiça eleitoral. O presidente insiste, ele já avisou que no ano que vem a base de apoio dele lá no Congresso Nacional vai trabalhar para que isso ocorra, para que se mude as regras das eleições e se implemente, né, o voto impresso no país. O presidente questiona muito a validade das urnas eletrônicas, questiona todo o processo eleitoral e tem feito isso recorrentemente, mesmo antes do primeiro turno das eleições. É isso, conversamos mais uma vez com a Luciana Verdolim, que trouxe as informações de Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral. É uma discussão que está colocada e vamos aguardar que hoje corra tudo bem, apuração no horário previsto e que tenhamos, por volta das 8 horas, mesmo às 20 horas, o resultado final do segundo turno das eleições do país. Luciana, até mais.